Olá pessoal, estou aqui com o diretor-geral Alan e eu e Guilherme viemos fazer uma pequena entrevista com ele, certo? Olá Alan, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bom, eu e ele participamos de um jornal, de um artigo de opinião e nós queremos saber sobre como funciona o sistema do almoço e do lanche dentro da escola, certo? Certo. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, se o senhor puder responder para a gente agradeceria. Se eu souber das respostas, eu darei, né, prontamente, e se eu não souber, eu busco alguém que possa dar essas respostas de forma mais específica e objetiva para vocês. Ok, agradecida. A primeira pergunta é: quantos alunos são beneficiados com o almoço e a merenda escolar do campus? A merenda escolar, né, é uma resposta um pouco mais fácil, porque em tese seria possível beneficiar todos os estudantes, se eu não me engano, retirando somente os estudantes dos cursos superiores. Mas aqui no campus a gente atende a esses também, né? Apesar de vir uma verba muito, muito curtinha do governo para a merenda, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que a gente chama, né? Vem uma verba muito pequenininha por estudante, não chega nem R$1, assim. Então, aí, apesar de ser um recurso muito pequeno, mas aí o IFRN, pelo menos, ele sempre reserva uma parte do recurso para complementar esse valor, de forma que a gente consiga atender a todos os estudantes. Então, para a merenda é assim, né? No caso, aí vocês perguntaram assim, a alimentação, eu imagino que são as refeições principais, né? Almoço e jantar, né? A concessão desses auxílios, né, e isso é feito por meio de um programa de assistência estudantil, né, o lançamento de um edital, e aí os estudantes se inscrevem nesse edital e concorrem a essas vagas para o auxílio alimentação. Quantidade de vagas depende do recurso que vem, né? Então, ano passado veio um recurso um pouquinho maior, então a gente já conseguiu atender uma quantidade um pouco maior de estudantes. Esse ano já veio um pouco menos de recursos. A gente conseguiu atender, assim, em linhas gerais, mais ou menos a mesma quantidade dos estudantes do ano passado, porque a gente, é possível fazer algumas manobras com os recursos de assistência estudantil. Às vezes a gente pega um pouco do recurso do ano passado, às vezes a gente vê que teve uma demanda, com esse recurso do ano passado a gente vai conseguir atender um outro programa de assistência estudantil e aí a gente consegue complementar o recurso da alimentação, entendeu? Mas, assim, a quantidade em específico eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não me lembro, assim, o que eu me lembro é que por dia há uma quantidade específica. Não sei, eu vou colocar assim, 150 refeições por dia. Eu não consigo me lembrar agora da quantidade exata, mas por dia há uma quantidade específica, tanto para almoço quanto para jantares. Eu, assim, tenho a forte impressão de que esse quantitativo está em torno de 150 refeições por dia, incluindo almoço e jantar. Certo. Tem muitos alunos que perguntaram quais são os critérios para ter esse benefício. Inclusive, eu também estava em dúvida. Assim, quem faz essa avaliação é a assistência estudantil. Tá? Então, tem critérios que eu não vou saber dizer. O primeiro critério é você estar inscrito nos programas da assistência e ter a sua avaliação socioeconômica, assim, atualizada. Porque na hora que a assistência social, por exemplo, ela pega a tua inscrição e vai fazer a avaliação, então se o teu cadastro, né, a tua avaliação socioeconômica não está atualizada, isso pode te prejudicar. Por exemplo, tem estudante que mora em Cianamirim, por exemplo, e aí vem aqui para o campus, se inscreve no curso e coloca lá o endereço de Cianamirim. Aí de repente ele se muda para Natal. Às vezes isso causa uma piora na condição de vida dele. Por quê? Porque vai ter que pegar um transporte, aí vai ter um custo com o transporte. E aí, para não ter que ter o custo com o transporte de volta, ele passa um dia aqui. Então, para aquele caso, seria mais importante, seria uma prioridade, entendeu? A gente concedeu auxílio de alimentação. Então,
a assistente social ou o assistente social, se for o caso, ele, assim, essa avaliação na hora de conceder ou não a vaga para aquele estudante pode ficar prejudicada se aquela avaliação socioeconômica não estiver atualizada. E aí lá tem informações de renda, renda per capita da família, quem trabalha da família, se tem muito estudo que a única renda são auxílios governamentais. Tudo isso tem que estar assim, claro e atualizado no sistema para que ela possa fazer uma avaliação mais correta, né? Mas os critérios, assim, só a assistente social pode dizer, porque é algo que a gente não tem acesso. É o programa da assistência, que eles lá vão pegar o teu cadastro e vão fazer uma análise socioeconômica mesmo, do quanto é prioritário para você ter aquele auxílio. E eu já adianto assim que a grande maioria dos nossos estudantes tem uma situação de vulnerabilidade, que em princípio seria assim, necessário ter aquele auxílio, só que como a gente não tem vaga para todos, aí assim, a prioridade da prioridade, né? Aqueles que estão numa situação extremamente vulnerável e aqueles que estão em situação vulnerável, mas em uma situação de vulnerabilidade um pouquinho menor do que aquele que recebeu. Tirando a assistente social, tem alguma outra equipe que fica por trás desse critério? Bom, a gente tem uma diretoria sistêmica, né, na reitoria, que é a Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, né, que inclusive nos ajudou bastante nesse último ano e meio aí, porque a nossa assistente social, a colega Rayana, ela teve que se afastar porque ela estava de licença maternidade, né? E aí, assim, a gente só tem uma assistente social, que a gente tinha duas, uma saiu, ela foi removida por motivo de saúde, e aí o campus meio que perdeu essa vaga, mas a gente sempre tem tentado reaver. Aliás, hoje a gente já tem duas, perdão, é um equívoco meu, a gente passou tanto tempo com uma assistente social, que eu me equivoquei. A gente tem duas, porém a segunda assistente social também está afastada. Só que teve um tempo que a gente passou sem assistente social aqui, e aí essa equipe da reitoria nos prestou esse auxílio, que é uma equipe sistêmica, que ela dá conta dessas questões gerais, né, do Instituto. Então eles sim têm condições de responder também por esses critérios, de como é feita essa avaliação. Então, na verdade aqui no campus a gente segue muitas diretrizes que são colocadas por eles, porém em outros casos são questões maiores, a questão de instrumentos legais, entendeu? Que tem a ver com o fazer do serviço social. Aí a gente não tem como entrar assim, interferir, porque são questões legais da categoria, da profissão, do serviço social. Certo. Eu queria saber, assim, qual é o valor mensal para poder chegar a esse benefício? Você poderia dizer, ou é alguma coisa que paga? Mensal, é difícil dizer mensal, assim, o que eu posso dizer para vocês é um valor aproximado, assim, porque me pegam de surpresa, assim, eu não vou saber o valor exato, eu posso até tentar resgatar aqui. Ou então, de repente, vocês me passam um contato, que aí para complementar o artigo de vocês, eu posso passar os valores específicos. Mas, por exemplo, o ano passado a gente recebeu para o ano, né, para ser executado nos programas de assistência estudantil, cerca de 530 mil reais. Isso para contemplar auxílio alimentação, né, contratações de profissionais que estão diretamente relacionados com o fazer da assistência estudantil, por exemplo, cozinheiros aqui para atuarem na hora da merenda, entendeu? Auxiliar do dentista, auxiliar de saúde bucal, entendeu? São profissionais que atuam diretamente na assistência estudantil, então a gente pode também utilizar esse recurso para a contratação desses profissionais, certo? Bolsas de formação, né, estudantil, que é o pessoal que dá o apoio nos setores, né, os bolsistas que dão apoio nos setores, auxílio de transporte. Então a gente recebeu ali em torno de 500 mil, foi um pouquinho mais, 500 mil. Esse ano caiu um pouco, esse ano já foi 460, entendeu? E eu não sei se ajuda para vocês, mas por mês é difícil dizer. Assim, eu posso dizer o valor, assim, pelo menos aproximado do ano, que a gente recebeu para gastar naquele ano, entendeu? Certo. Eu já pesquisei
Certo. que quais são os profissionais que participam da organização do almoço e da merenda. Bom, em geral, quem coordena esse processo é o nosso nutricionista, né? De servidor assim, efetivo é o nosso nutricionista. A equipe da assistente estudantil aqui no campus ajuda de diversas formas. Por exemplo, porque assim, cada profissional ele tem a sua jornada de trabalho, a sua carga horária. Então, a gente tem refeição de manhã, de tarde e à noite. Então, é importante que a equipe se organize de forma que assim, não deixe nenhum turno em aberto. E aí, por exemplo, quando o Diogo, que é o nutricionista, ele não pode fazer, a Rayana, que é a assistente social, faz, por exemplo, deferimentos de almoço, de jantar. Então, quando a Rayana está de férias, aí entra um outro colega para fazer, ou o Gerniene, que é dentista, ou o Leidson, que é o enfermeiro. Então, assim, de maneira geral, a equipe da assistência estudantil ajuda nesse processo. Por que eu coloco de maneira geral? Porque, por exemplo, a psicóloga, nossa colega Érica, ela tem uma demanda muito alta. Então, assim, a equipe tenta evitar de colocar a Érica nesse rodízio, por exemplo, para ajudar nessas questões. Né? Porque a demanda dela já é muito alta e é uma demanda muito exaustiva, né? de fazer o acompanhamento de distância. Não que a dos outros não seja exaustiva, é também, porém, tem essa brechinha, né? Mas em geral são os profissionais da assistência estudantil: nutricionista, técnico de enfermagem, a dentista e a assistente social. Sim, outra perguntinha. Quais são os maiores desafios para distribuir a alimentação de forma geral? Porque assim, vimos que é um desafio escolher tirar de um aluno para colocar em outro, né? Que tem menos condições. A gente queria saber um pouco mais explicado qual esse tipo de desafio que vocês, pedagógicos, os profissionais da do campus, né? Sim. Olha, a gente tem alguns desafios, na verdade, né? E em vários aspectos. O primeiro os primeiros, né? Assim, eu colocaria ali como uma ordem meio que igualitária ali de prioridade, seria a questão do orçamento e da infraestrutura, né? Porque assim, não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter um refeitório que eu consiga comportar todos os estudantes. A gente, por exemplo, a gente tem 1000 alunos. Se eu fosse fazer uma proporção aí, manhã, tarde, noite, tarde eu tenho mais alunos, então botaria uns 500 ali alunos à noite, é um pouquinho, 400 e pouco. E aí 250 de noite, que não é tudo isso também. Então, 200 à noite e 300 de manhã. Então, assim, eu teria que ter um refeitório que comportasse 500 pessoas para que todo mundo da tarde pudesse participar, entendeu? Nosso refeitório hoje, ele atende 100 pessoas. Então, assim, é um ambiente muito maior. Então, a gente teria que ter o espaço até tem, mas o recurso para ampliar um refeitório dessa forma. A gente tem um projeto de ampliação do refeitório, mas não vai chegar nas 500 pessoas. Que esse projeto, a gente já efetuou a primeira fase dele, que foi a adequação da região da produção, da cantina, né? Tinha algumas coisas ali na infraestrutura daquele espaço que não estavam tão adequadas assim, que precisavam de algumas alterações. A gente fez isso. A segunda etapa dessa obra é tirar os serviços de saúde dali, né? Construir um novo prédio para eles lá ao lado da biblioteca, vai quebrar tudo ali e aquela área onde ficam os serviços de saúde vai ser a ampliação do refeitório. Então isso já está orçado, já tem projeto, a gente está esperando só um dinheiro para fazer. Mas o dinheiro é importante, entendeu? O espaço vai aumentar, a gente precisa do dinheiro para ter a infraestrutura e para fazer a contratação das refeições também. Né? Com 400 mil, 300, a gente não consegue atender a todos. O custo da refeição por refeição se eu não me engano, é de R$12 alguma coisa. Então, R$12 vezes 1.000, são 1.000 alunos? R$12 vezes 1.000, dá 12.000. Então, isso por dia.
não são 1.000 alunos, eu não quero atender 1.000 alunos por dia. Então, Era isso que eu ia perguntar a respeito de o valor de cada aluno, R$ 12, né? hoje era 12, porque 12. assim, depois da pandemia, tudo ficou extremamente mais caro. Antes da pandemia era R$ 7. Era R$ 7. A gente tinha um contrato aqui com uma empresa que fornecia alimentação, né? Por refeição ali era R$ 7. Quando a gente foi fazer a mesma contratação pós-pandemia, foi para 12. Não é só 12, não é 12 alguma coisa, 12,80. Mas botar 12. Aí se eu quero atender 1.000 alunos por dia e a um custo de R$ 12, então 12 mil por dia. Eu também fiz umas pesquisas com alguns alunos que não participam das refeições. Tipo, tem vários alunos que eu realmente vi que estudam de manhã, tarde e noite. Alguns trabalham de manhã até à tarde e outros trabalham à noite. E tem muitas pessoas que têm uma renda baixa e estavam perguntando quando vão abrir novas vagas para entrar, para poder pegar o almoço, o jantar. Você poderia falar para a gente? Quando haverá um novo edital, né? Você coloca, olha, assim, isso eu não tenho essa resposta para você agora, mas um momento crucial, tem 2 momentos cruciais aí, nas viradas dos semestres. Né? A cada virada de semestre, as equipes, né, a equipe sistêmica e as equipes dos campos fazem uma avaliação para saber se é o caso de lançar um novo edital. Por quê? Porque, às vezes, quando você vira o semestre, entram novos estudantes. Tem entradas semestrais. E em alguns campos, essa entrada é significativa. Então, esses estudantes eles devem ter o direito de concorrer também. E aí, nesses momentos, é que pode mudar tudo. Até a publicação desse edital é importante que os estudantes vão fazendo as atualizações nas suas avaliações socioeconômicas. E a depender da análise sistêmica e das equipes dos campi, né, aí assim, se decide ou publicar um novo edital ou não. Então assim, eu não vou ter essa resposta para você agora, assim, algo que essa avaliação chega para a gente assim como uma sugestão normalmente. Então, o que vai acontecer? Quando virar o semestre, a Rayana ela deve estar fazendo essa análise junto com a equipe, junto com os sistemas, e ela vai me sugerir, não, é importante a gente ter um novo edital, entendeu? Ou, pode acontecer também o seguinte, vai sair um edital sistêmico, a reitoria vai lançar um edital que vai abranger as vagas de todos os campos. Isso também, eu acho que inclusive da última vez foi assim. Então, quando virar o semestre, a reitoria vai fazer. Então, vocês vão emitir um novo edital. E aí, quem é que tem essas respostas com mais precisão, assim? A assistente social. Porque ela está vendo isso todo dia, a assistente social e o nutricionista. Se a gente vai ter condição de botar novas vagas, ou se vai pegar as vagas que tem e vai dar uma repaginada naqueles estudantes que foram contemplados, mediante a entrada de novos estudantes na virada do semestre, entendeu? Certo. Vemos também que a nutricionista, ela também faz parte, né, da distribuição dos almoços, e nós queríamos saber quais são os critérios utilizados para escolher o cardápio. Eu não sei dizer, sinceramente não sei. Assim, a gente tem um nutricionista aqui, né, que é o colega Diogo, e assim, ele com certeza ele tem critérios de equilíbrio nutricional para definir esse cardápio. Agora, a empresa que a gente contrata também, ela deve ter um nutricionista supervisor daquele serviço. Então, eu acredito que quem constrói esses cardápios é a empresa, né? Mas levando em consideração critérios que são estabelecidos, primeiro, no edital, né? Pela qual ela concorreu, né? O processo para ser contratada aqui, então é um edital público, a gente lança o edital, a gente quer contratar uma empresa para fornecer alimentação, aí as empresas vêm e se inscrevem para concorrer. Aí uma empresa ganha. Lá no edital tem os critérios, a gente quer uma alimentação assim, assado e tal. Então esses critérios quem sabe é o nutricionista, não sou eu.
E aí, quem monta esse cardápio é a empresa e apresenta para Diogo, que é o nutricionista. Eu acho que é assim. Então, a gente precisa perguntar para ele como é que é construído esse cardápio, né, de refeições. Entendeu? Ok. Precisa perguntar para ele. Entendemos. Bom, gente, essa foi uma entrevista com o coordenador Diego, né? Não. Tá me confundindo com o Paulo nutricionista. Alan. Então, fizemos uma entrevista com o Alan e agora eu irei passar para o meu cameraman, que ele também vai fazer algumas pequenas pesquisas para ele. Deixa eu vir pra cá.